momentos em que nós estamos frondosos, lindos e belos, como uma árvore cheia de folhas bonitas e belas, e de repente o vento frio vem e elas ficam frágeis e vão embora. Em períodos e momentos em que nós vivemos grandes tribulações e dificuldades. Falei também de grandes momentos como o colorido da primavera e o calor do verão que nos aquece quando nós estamos contemplando a graça de Jesus e ficamos extremamente apaixonados por Ele. Mas também falei que temos que tomar muito cuidado nesses momentos de contemplação para que eles não se apaguem. Porque nos dias de dificuldade eles são extremamente essenciais na nossa vida. A palavra de Deus, como eu disse no início deste culto, ela é eterna. A palavra de Deus, ela é para agora. E aqui, Zacarias escreve isso com muita ênfase. E nós já ouvimos isso tanto como crente. Em ministrações, em palavras, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra poderosa. Tome posse, que seja ela a sua direção, que seja ela a sua capacitação, que seja ela a solução para a sua vida, que seja ela, nesta etapa da sua vida, a força que te ativa a vencer, ou que te faz estar cada vez mais aquecido e mais contemplativo daquilo que Deus é, que a palavra de Deus seja a sua essência. Aqui é um período muito difícil, neste capítulo 4 de Zacarias. Na verdade, o contexto anterior fala de uma situação terrível que o povo de Deus está passando. Mas nesse capítulo 4 de Zacarias, o povo, eles estão sem esperança. Está complicado, está em dias muito difíceis. O contexto é que eles pensavam o seguinte, que o templo jamais poderia ser reedificado e que nem essa cidade jamais poderia ser reabastecida. Eles estavam desse jeito, com a mentalidade assim, escassa, num período de muita frieza, um período de grande dificuldade. Porém, Deus tem um propósito para a vida deles. Igreja, Deus tem um propósito para a sua vida, independente da etapa que você esteja vivendo. O que permanece são as intenções e os planos dele. Lembre sempre disso. E ele deixa bem claro que tudo que você venha viver seja pelo poder do meu Espírito. E ele se declara o Senhor dos Exércitos. E isso é poderosíssimo para mim e para você. Ele se declara aquele que está com você, seja qualquer que seja a situação que você esteja vivendo. Seja na dor, seja na falta de dinheiro, seja na família, em qualquer coisa que você esteja vivendo. Ele está dizendo, não é por força humana, não é por disposições humanas, não é por pensamentos humanos, não é por vontade de vencer ou de lutar, não é isso. Não é sobre os recursos que você tem, mas é por Jesus. Tudo para nós é por Jesus. Esse povo aqui ainda não tinha dimensão como nós temos do que Cristo fez. Então, a esperança era um pouquinho diferente daquilo que nós temos. Eu tenho esperança que em breve Cristo retornará na terra, e eu creio que você também tem. Eles não conheciam o Messias, eles tinham esperança naquele que seria o rei deles. E olha, era um período muito difícil, muito difícil. Deus tirou o seu povo do Egito, mas foi de um jeito muito terrível. Perderam-se muitos. Mas do exílio babilônico,
Deus tira com a força da sua mão poderosa. E agora Ele está se revelando aqui novamente, dizendo: eu farei por vocês pela força do meu Espírito, não pela força de homens, muito menos por forças e condições humanas. Eu sou o Senhor dos Exércitos, e isso é maravilhoso. Deus, pelo seu poder, aperfeiçoa essa obra. Deus, pelo seu poder, aperfeiçoa a obra dele no meio do povo. Embora eles tivessem amigos ali que os auxiliassem para que aquela edificação acontecesse. Embora os amigos estavam empenhados, porém os amigos eram muito fracos. Eram muito fracos. A oposição por aquilo que Deus ia fazer por eles, pela edificação do templo, para que aquela cidade viesse a ser novamente erguida, reestabelecida, vivesse, um período de reabastecimento da parte de Deus, os inimigos estavam levantando com muita força. Então eles tinham o apoio de amigos frágeis, mas também tinham uma oposição terrível do inimigo para impedi-los de viver os desígnios e propósitos que Deus estabeleceu para aquela nação e para aquele povo. E Deus diz: sou eu que vou resolver. E Deus está dizendo para mim e para você hoje: sou eu que vou resolver. Por mais que às vezes você não gosta muito de ouvir algumas palavras positivas e querem receber exortações e acham mais legal a palavra assim, mas eu vou dizer uma coisa para você: tempos de inverno são tempos doloridos. E Deus aparece justamente em períodos assim para dizer para nós: eu vou resolver. Eu vou resolver, mesmo que aos olhos de vocês não tenha como. A igreja, nós temos que entender alguma coisa. Você precisa saber que você é um trabalhador desta obra. A igreja precisa entender que ela é um trabalhador junto a Deus na obra. Deus está falando para o povo dele assim: vocês estão aqui e eu quero ensiná-los a trabalhar junto comigo. Não é do jeito de vocês, não é do modo de vocês, mas é pelo poder do meu Espírito. Às vezes a gente fica querendo arrumar um exército gigantesco para as coisas serem resolvidas. Forças humanas não resolvem. Tem muitas coisas na nossa vida que são resolvidas quando nós confiamos em Deus. Não precisamos entrar em pânico, muito menos ficar desesperados. Deus executará completamente esta obra. É Ele que executa, é Ele que faz, não por força externa, mas por uma força que se chama agir invisível de Deus, pelo Espírito Santo que está dentro de você, pelo poder do Espírito de Deus que habita dentro de você. Então a força não é externa, ela está aqui dentro. Ela é tão interior que você não consegue vê-la e muitas das vezes nós desapercebemos das coisas que Ele já está fazendo dentro de nós, que logo, logo ela se externizará como um milagre, como um testemunho, como algo glorioso. Aquilo que é feito pelo Espírito é feito em oposição ao exterior. Entenda isso. Aquilo que o Espírito faz é feito em oposição ao exterior. Por quê? Ele trabalha no invisível e não nas coisas visíveis. Não nas coisas visíveis. Deus faz pela fé. E o que é fé? Confiança absoluta no que Deus já estabeleceu. Confiança absoluta naquilo que você não está vendo. Isso é fé. Isso é fé. Quando os instrumentos falharem, quando as coisas humanas falharem, que a gente possa deixar então Deus trabalhar o seu propósito em nós, trabalhar a sua obra por intermédio desse Espírito que é tão poderoso.
por intermédio desse Espírito que é tão glorioso, Deus está agindo, Deus está movendo. Essa é a palavra de hoje. Deus está agindo, Deus está movendo, mesmo quando você não consegue ver. Mesmo quando você não consegue ver. Nossa, todas as dificuldades e oposições, elas ficam no caminho. E elas serão superadas e removidas. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Até mesmo aquelas que parecem insuperáveis. Até mesmo aquela que a gente não imagina que seria algo a ser superado. Quando a gente continua lendo o versículo, eu não vou entrar totalmente nesse próximo versículo. O pastor Isaías citou ele domingo, que é: quem é este monte grande, do verso 7? Quem é este monte grande? Diante de Zorobabel será uma campina. Aqui, as dificuldades, ela é representada como um monte. Como Deus estava falando com eles sobre edificação, Ele estava dizendo assim: olha, existem algumas montanhas que são como entulhos, que devem ser retirados, que devem sair da construção, que devem ser removidos da construção, para que venha a ser edificado pedra por pedra. Aí, Deus fala assim: quem é você, montanha, diante de Zorobabel? Igreja, aqui Zorobabel, para mim e para nós, e teologicamente, é como Jesus. Quem é você, montanha, diante de Jesus Cristo, Senhor? Quem é você, problema terrível, diante do nosso Deus? Montanhas podem ser muitas coisas. Montanhas podem ser algo que é imóvel. E talvez você esteja vivendo há anos a mesma coisa. Mesma coisa. Parece que é algo insensível. Montanhas parecem ser insensíveis. Mas diante de Jesus Cristo, todas essas coisas desaparecerão. Sabe o que faz mover uma montanha? A fé. A fé remove montanhas e fazem elas se tornar planícies, ou seja, montinhos de areia, diante daquele que é o grande eu sou, diante do Todo-Poderoso. Às vezes as dificuldades elas vêm e elas vão vir. Nós não estamos isentos disso. As dificuldades elas vêm no caminho. Mas diante de todas elas está o nosso Deus, está Jesus Cristo que venceu. E já venceu todas, que já as retirou. E pela fé você e eu podemos alcançar aquilo que Cristo já fez. Mas eu não consigo, às vezes eu não tenho força. Não é pela tua força, Ele está dizendo. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Deus está dizendo para você: eu habito dentro de você. Eu sou o Senhor dos exércitos. O meu Espírito está em você. Por que que você insiste tanto em querer fazer do seu jeito? Por que que você insiste tanto? Nada é difícil demais para a graça de Cristo Jesus. Nada, igreja. Nada é difícil demais que Ele não possa nos dar, porque Ele já realizou todas as coisas. Por intermédio da graça, nós já recebemos as vitórias que nós precisamos. Quem é você, monte grande, diante do meu Cristo? Hoje você vai sair daqui declarando essa palavra para você. Quem é você, monte grande, diante do meu Cristo? Quem é você? Salmo 33, verso 16, está escrito assim. Vou ler para vocês. Venhamos a ter consciência. Salmo 33, verso 16.
Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem homem valente se livre pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam a sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte, para conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiança no seu santo nome. Os que temem estão aqui hoje? Os que esperam estão aqui hoje? Então esses versículos desse salmo é para você, ao qual o salmista está bem consciente da situação que ele tem. Ele tem muita consciência do que ele está escrevendo. Ele está dizendo, minha força não vale nada. Eu posso ter um grande exército que nada vai valer, cavalos fortes e eles não me protegerão, mas aqueles que temem e esperam no Senhor, eles são protegidos. A minha alma espera no Senhor. O salmista está dizendo isso. Ele está dizendo, Ele é meu auxílio, Ele é meu escudo, Ele é minha proteção, nele meu coração se alegra. O salmista está dizendo, estou feliz, eu estou alegre, porque minha confiança está naquele que me protege todos os dias. Exércitos nunca me protegeram, cavalos fortes nunca me protegeram em meias guerras. Em meias flechadas do inimigo, nenhum escudo me protegeu como o escudo do meu Deus Todo-Poderoso. Lembre disso, igreja, quando você estiver em guerras, quando você tiver batalhas mentais, quando você tiver batalhas físicas ou espirituais terríveis, lembre de uma coisa, que você tem uma proteção poderosa daquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que domina todas as coisas. Que o teu coração fique alegre mesmo nos dias de primavera, mesmo nos dias coloridos e bonitos da primavera, no qual as flores são belas, os frutos aparecem todos os dias, as folhas se renovam e o sol brilha e as chuvas, elas vêm suave. Mesmo que seja nos dias de verão, em que o sol da justiça está sobre você, iluminando o seu dia, aquecendo o seu coração, trazendo contemplação e vontade de ser cheio do Espírito, mais batizado do que nunca. Que o Espírito de Deus esteja com você, trazendo essa alegria. Para você não desistir quando o inverno e o outono vier, porque eles vão vir, eles vão surgir, eles vão aparecer. Qualquer que seja a estação, Deus está conosco. Ele é o Deus Emanuel, maravilhoso Jesus. Ele é o Deus conosco. O nosso Deus apresenta como o Senhor dos exércitos. Isso é lindo. Eu fui lendo o texto e falei, nossa Deus. Às vezes a gente se atenta só não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas aqui nesse texto ele está dizendo, eu sou o Senhor dos exércitos. Por que vocês se acham tão fortes? Eu sou o Senhor dos exércitos. Por que vocês se acham tão frágeis? Eu sou o Senhor dos exércitos. Por que estão lutando lutas que eu já venci? Por que estão vivendo assim? Em tempos de guerras, nós ficamos muito instáveis, vamos ser sinceros. Perdemos o controle das coisas, porque não sabemos quando o inimigo vem, nem sabemos quando o sofrimento vai bater na porta, ficamos instáveis, e aí perdemos o controle das coisas. Por isso que nos dias de inverno, essas palavras elas são muito mais quentes no nosso coração, porque elas aquecem a nossa esperança. Ela enche o nosso coração de alegria. Nós gostamos muito de ter o controle das coisas. É necessário, às vezes, passar em períodos de inverno, para nós perdermos o controle.
entregarmos o controle da nossa vida a Cristo Jesus, que é o Senhor dos exércitos. Nesses dias de dificuldade, que Deus possa nos ensinar a aprender a confiar e a depender dEle. Que você aprenda a confiar e a depender de Deus, principalmente quando houver mudanças. Porque nos períodos de transição de uma estação para outra, as árvores, elas percebem. As árvores, elas sofrem. E nós, como seres humanos, com todas as mudanças, nós ficamos aflitos. O que será o amanhã? Por que as coisas não passam logo? Ai, que vontade que chega a primavera. Que bom seria que o inverno terminasse logo e viesse logo o verão, para que eu venha tirar férias e descanse. A nossa vida, ela fica assim. Por conta das mudanças, elas nos assustam. Elas nos assustam. Cada ciclo da vida, igreja, proporciona aprendizado. Proporciona crescimento, amadurecimento, tempo de renovo. Toda estação traz renovo. Toda estação, elas precisam ser mudadas. Ciclos mudam, estações mudam, mas Deus não. Entenda isso. Deus não muda. A palavra dele permanece de geração em geração. A promessa dele permanece mesmo em dias de guerra. Ele se revela como Deus dos exércitos. A batalha pertence a ele. A batalha pertence a ele. Ele nunca perdeu uma guerra sequer. Nunca. Olhe na Bíblia. Todas as vezes que guerras foram perdidas, foi de pessoas que não confiaram a Deus. Foi de pessoas que não entregaram a sua vida, a sua demanda, as suas lutas para Deus. Eles perdem por falta de confiança. O nosso Deus, Ele é o Deus que vence todas as batalhas. Confia nele. Confia nele. Que a paz de Deus, ela entre no nosso coração hoje. Porque quando nós confiamos, a paz, ela é mais compreendida. Quando nós confiamos, a paz, ela vem como uma shalom. O que é shalom? É a paz contínua, ela fica. Ela fica. Que a shalom de Deus alcance o teu coração hoje. Que a shalom de Deus alcance você que está na sua casa para te proteger em meio a essa guerra. A paz nos protege. Mas como ter paz em meio à guerra? Confiando em Deus. Confiando em Deus. O Senhor é Deus. Jesus disse assim, eu vou ler para você João 16:33, para finalizarmos. Jesus, escuta o que Jesus está dizendo assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para que você tenha paz, Jesus está dizendo, eu venci tudo. Para que você tenha paz hoje, Ele está dizendo, eu sou o Senhor dos exércitos, essa luta é minha. Para que você tenha paz, Ele está dizendo, eu pelejo por você. Para que você tenha paz, Ele está dizendo, seja corajoso. Para que você tenha paz, Ele está dizendo assim, tenha ânimo, querido, eu já venci tudo. Confie em mim. Para que você tenha paz, Jesus está dizendo, eu estou com você. Você não está sozinho nessa. Você e sua família não está sozinho. Vença os desafios da sua vida em fé. Extraia no processo a sabedoria para viver o propósito.
porque é no processo que a gente adquire sabedoria. Se o processo vai ser longo, não sabemos. Nós continuamos confiando naquele que disse: tenha coragem, tenha ânimo. Eu venci o mundo, eu venci os amigos frágeis, eu venci o inimigo que se levanta com voz forte contra os meus planos, a sua vida. Jesus é tudo que temos. O segredo no meio da guerra, igreja, é a paz. E sabe qual que é essa paz? A paz que excede o entendimento humano. A paz do Cristo. A paz de Cristo, que nos consola em meio às guerras, que nos ama em meio às percas, nos abraça em meio às decepções, que nos diz: se as folhas forem, espera mais um pouco. Há esperança para a árvore, há esperança para árvores cortadas, há esperança para você e para mim, porque as nossas raízes estão ligadas a um Deus que é Shalom, a um Deus que é a paz contínua em nossos corações. Ele venceu o mundo, Ele venceu o mundo. O Senhor é por nós, igreja. Quem será contra